Vencendo vem Jesus. Amém, meus irmãos? Já no término dessa oração, nessa madrugada, eu pedi no versículo 7 da palavra de Deus e caiu em Daniel 2, aqui no monte, orando em prol da nação, povos, tribos e língua. A igreja está orando, entendeu, meus irmãos? Orando pelos povos, tribos e línguas. Nesta manhã, uma só missão da igreja. A igreja tem que estar orando, a igreja tem que estar jejuando, a igreja tem que estar intercedendo e alertando a nação sobre a vinda do Filho de Deus, né? E essa é uma só missão da igreja, não tem outra. A missão da igreja está em Marcos 16:15 e Efésios 6:10. Entende? Alertar a nação sobre a vinda do Filho do Homem, né? Sobre a consequência das pessoas que aqui ficarem em Apocalipse 26, que vão enfrentar, né? Quando o Senhor Jesus tirar a igreja, porque não somos filhos da ira, Ele vai tirar a igreja e vai chegar o homem do pecado, da iniquidade, o anticristo, da apostasia, o filho da perdição. E muitas pessoas vão participar da segunda morte porque não vão suportar o anticristo. É um governo maléfico satânico enviado por Satanás, né, a trindade satânica, o falso profeta, que a igreja de Roma vai levantar para direcionar o culto ao anticristo, um novo crédito religioso, uma nova ordem mundial. E as pessoas que aqui ficarem após o arrebatamento, o dia da primeira ressurreição, vão correr risco de ir para a segunda morte, de perder as suas almas, sua salvação. Por isso está Apocalipse 26, né, meus irmãos? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Entende? Jesus está no último santuário agora, o último estágio do santuário. Ele só está esperando Deus falar: vai buscar minha igreja, meu filho. Entende? Ele está no último estágio do santuário, intercedendo pelos homens. Quando Deus falar: vai buscar a igreja, meu filho, Ele vai dizer: está pronto. E quando Ele dizer está pronto, os anjos tocam o clarim que chama os crentes. E a batalha já soou, Cristo à frente do teu povo, multidões já conquistou. Entende, irmãos? O último estágio, Jesus está no santuário. Quando Ele dizer está feito, que Deus dê a ordem para Ele, vai buscar a igreja, que Ele dizer no último estágio do santuário que Ele está agora, intercedendo, está feito, então acabou o tempo da graça. Entendeu? Aí vem o arrebatamento da igreja. Entende, amados? Aí começa o Cristo do Apocalipse. Entende? As 7 taças da ira de Deus que vão cair sobre a terra após o arrebatamento da igreja. Por isso, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Entende? E eu orando aqui, pedindo o versículo 7, caiu em Daniel 2 e o versículo 7. E responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho ao seu servo e daremos a sua interpretação. Amém? Esse é o sonho que Daniel teve da grande estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha os pés as pernas as coxas ali misturada com bronze, ferro, os pés de barro com ferro. Entende? Os reinos para aquela época dos persas e os medos. E também agora, para o final, né? Essa estátua simbolizando aí o último reino, o barro e o ferro. Entende, amados? O visionário Daniel, naquela época, os magos foram introduzidos à presença do rei para ler a letra e o sonho de Deus, mas não conseguiram, porque só quem lê o sonho e lê a letra de Deus é os homens que têm o Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus. E o rei mandou matar todos aqueles magos ali que não sabiam
interpretar o seu sonho. Então foi introduzido Daniel, né? Interpretou os sonhos para que os magos não fossem mortos. Daniel deu a interpretação do sonho ao rei. Entende, amados? É os pés dessa estátua que é o barro e o ferro é o último reino da terra, que é esse agora, né, meus irmãos? A vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então esta é a palavra nesta manhã para os povos. Desperta, conserta a tua vida, põe a tua casa em ordem, porque está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém, meus amados? Uma só missão da igreja: ide aos povos, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Aqui já é o rio nesta manhã onde oramos. Os pastores oram às madrugadas aqui nesse belo rio. Tá vendo, meus irmãos? Água para se batizar, o que te impede? Aqui na beira desta mata, os pastores tiveram agora à tarde, saíram do trabalho e vieram orar aqui pela nação, pelos povos. 0 hora estão orando também, a gente está orando para a salvação dos povos. Estamos orando pelos 5 continentes, estamos orando pelos professores, policiais, médicos, enfermeiros, em prol das autoridades civis e eclesiásticas, do presidente da nação, porque o Brasil é o celeiro da terra. Amém, meus amados? Já tivemos várias visões neste lugar. Entende que estamos em intercessão. Ore por nós. Uma das visões que tivemos aqui, nós orávamos, e o diabo, eu via quando ele lançava uma rede sobre nós. E avisei os pastores: tomem cuidado, porque eu via como uma rede sendo lançada em cima de nós. Satanás preocupado com a oração da igreja, porque está libertando as pessoas, fazendo eles se achegar a Deus, fazendo eles reconhecer Jesus como Salvador, e ele está desesperado. Um dos pastores já está desviado, mas nós alertamos eles. Falei: ó, quando nós orávamos aqui, eu vi que uma rede vinha sobre nós. Foi lançada uma rede, o Espírito Santo me mostrava aquela rede lá por cima de nós. E ali eu repreendia pelo poder do nome de Jesus, como uma tarrafa. E avisei os pastores para que tomassem cuidado, que esta rede era um laço. O diabo preocupado com as nossas orações pelos povos, tribos e línguas. Nós oramos aqui para os 5 continentes. Oramos pela nação, pelos presidiários, suas famílias. Oramos principalmente para a igreja da China, da Ucrânia, a igreja que está ali na Coreia do Norte e do Sul, porque a igreja é responsável pela salvação das almas. Entende, irmãos? Há 4 anos atrás, aqui neste monte, nessa mata fechada, Deus disse para mim: ore pela igreja da China. E naqueles dias as igrejas lá da China estavam sendo todas demolidas. Eu não sabia, mas o Senhor mandava orar, invocar os pastores para orar pela igreja da China na época, há 4 anos atrás. Entende? Depois eu fiquei sabendo dos noticiários que as igrejas estavam sendo fechadas na China, demolidas. Entende? O Espírito Santo, a igreja, quando está orando em prol dos 5 continentes, Deus está descortinando o céu para a nação. Quando Moisés orava, naquela nação recebia o impacto do céu. A terra do Egito era flagelada pelo céu, porque o grande líder Moisés orava e Deus descortinava o céu para aquela terra do Egito, era flagelada pelo céu. Assim quanto a igreja de Cristo, Jesus